afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém, amém. Tua palavra, Senhor, só o fato dela ser lida, ela já nos abençoa. Mas, ó Deus, que cada coração agora, Senhor, ó Deus, possa ter revelação da tua palavra. Senhor, ó Deus, naquilo que nos falta, Senhor. Ó Deus, que o nosso entendimento, Senhor, esteja voltado. Senhor, a nossa mente esteja voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Dos versículos 17 a 20, nós encontramos o autor de Lamentações, que segundo a tradição, né, nós falamos que é Jeremias, mas nós encontramos aqui o autor dizendo, olha, a paz da minha alma foi afastada, eu me esqueci do bem, e ele se sente que toda a sua esperança tinha ido embora. O que estava acontecendo com ele? Havia acontecido a queda de Jerusalém. Houve uma grande humilhação. Aquelas pessoas que cuidavam do templo, que eram os sacerdotes, profetas, eles foram levados embora dali. O templo foi profanado. Então, ele está dizendo, a minha alma não está em paz. E a memória dele não conseguia recordar o bem. Ele se esqueceu do que era viver em paz. E essa falta de motivação dele para com a vida era tão grande, que até a esperança no Senhor ele perdeu. E quando, às vezes, nós falamos em esperança, tem sempre alguém que diz assim, olha, a esperança é a última que morre. Mas, para ele, isso já tinha acontecido. Ele diz, olha, a minha esperança em Deus acabou. E é tão forte isso, porque se nós ouvíssemos isso de algum irmão, a gente ia dizer, meu irmão, não fale isso, não pense assim, não fique dessa maneira. Mas o salmista, ele diz, olha, até a minha esperança já foi. A minha memória, o que ele recordava ali, era aflição, choro, angústia, fel. Quando a boca da gente está amarga, né, gente? Quando vem a amargura, né? E ele diz assim, o que eu me lembro é somente disso, de veneno, né? Daquilo que me faz mal. A alma dele estava muito enferma. Ele diz, ela se abate dentro de mim. E essas recordações dele eram contínuas. E quanto mais ele vivia, mais ele se recordava. No versículo 20 ele diz isso, minha alma continuamente os recorda. As recordações que nós temos, elas podem nos estimular a viver ou elas podem nos paralisar, nos encher de frustrações e desesperanças. Algumas recordações, tem coisas que nós falamos assim, eu não quero nem lembrar. Né? A gente vê de vez em quando aí na internet as pessoas dizendo assim, gente, vamos passar borracha nesse ano. Nós já vamos passar direto para 2021, que a gente não quer nem lembrar de 2020. Eu tenho um grupo na internet, que é um grupo de pessoas que perderam seus entes queridos. E as pessoas, né, ontem, uma pessoa postou assim, quando será que
tudo isso vai passar. Quando será que essa dor vai sair de dentro de mim? Quando será que eu vou conseguir esquecer, né, dessa dor? Muitas pessoas morreram nesse tempo. Acredito que todos nós aqui esse ano, eu não sei, mas eu acho que todos nós aqui esse ano perdemos uma pessoa que nós amávamos. Alguém que nós queríamos bem. Passamos por situações assim, dificílimas, né? Então, assim, na minha família houve perdas, né, de não pessoas, meu tio que morreu, né, lá no Ceará, primos que morreram, um no Rio, outro aqui mesmo em Juiz de Fora. Então, todos nós tivemos tivemos perdas significativas. E muitas pessoas doentes, muitas pessoas, né? Eu nunca fui tão solicitada para orar pelas pessoas enfermas. E aí a gente vê tudo isso acontecendo, e pessoas perdendo emprego, e pessoas com dificuldade para manter a sua situação familiar. E tantas coisas ocorrendo. E a gente começa a se lembrar disso, e é tão frustrante. É frustrante quando nós, sabe, Edson, é frustrante quando a gente ora por uma pessoa, e a gente ora, crendo que Deus vai fazer. E aí ela não está aqui como você está, né? Quantas pessoas nós oramos crendo que Deus iria tirar a pessoa daquela situação, e aí a gente recebe a notícia: a pessoa faleceu, a pessoa não suportou, não aguentou, sabe? Então, isso às vezes nos frustra. Como profeta, né? Nós queremos também gritar, porque eu acredito que naquele momento ali, ele chegou a um ponto da vida dele que ele diz assim, que ele, como se ele estivesse gritando, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque tudo que ele trazia na sua mente estavam enchendo de frustrações, de desânimo, de desesperança. O seu coração, a sua vontade, a sua mente, agora a sua alma, ele começa aqui a buscar lembranças que trouxesse de volta a ele a esperança que ele tinha no Senhor. Quantos não estão assim? Quantos não estão tão aflitos que não conseguem mais enxergar que Deus é a nossa única esperança? Que às vezes nós colocamos, né, dizemos: não, vai chegar a vacina, né? Então vai vir a vacina. E aí a gente pensa, quando vai chegar a vacina, ou quando vai chegar isso? Vem eleição aí, vamos pensar. Não são pessoas, não são homens em que nós temos que depositar a nossa esperança. É claro que nós estamos vivendo nesse mundo aqui, então nós precisamos, sim, de transformações, de mudança. Precisamos da medicina, precisamos da ciência nos ajudando, e de bons políticos nos ajudando, de bons gestores. Mas nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, ele diz aqui: olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu quero te perguntar hoje, qual a recordação que você tem que te leva à gratidão? Que traz esperança para o seu coração? Qual é a recordação? E ele então começa a dizer aqui, olha, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, reconhecer a misericórdia de Deus em nossa existência, sabe, é trazer uma recordação que nos dá esperança e que nos leva à gratidão. Nós não morremos pela misericórdia de Deus. Viver é receber de Deus a nossa vida como um despojo de guerra.
Tem um texto muito interessante em Jeremias, no capítulo 45, no versículo 5, onde um homem chamado Baruque, que ele escrevia para Jeremias, e ele estava sempre com Jeremias, e nesse dia ele estava reclamando da vida, ele estava muito entristecido. E Deus falou com ele, assim, Deus usou Jeremias para falar com ele. Olha, tudo isso realmente está acontecendo com você, mas a sua vida eu te dou como despojo, por onde quer que você andar. Essa palavra despojo, ela quer dizer uma recompensa por uma batalha vencida. Eram as sobras da guerra. Quando eles venciam um adversário, então eles também levavam, né? Na Segunda Guerra Mundial isso aconteceu, né? Quando os alemães, eles tiravam da boca dos judeus dentes de ouro, né? Tomava tudo que se tinha, né? Quanto ouro foi derretido naquele período da Segunda Guerra Mundial. Então isso também acontecia nas guerras na Bíblia. Então eles tomavam as sobras, né? Ou o melhor daquela terra era levado. Na Babilônia mesmo, eles levaram todos os utensílios do templo, tudo aquilo que foi feito de ouro, tudo aquilo que foi feito com prata, com cobre, e eles foram levando, né, roubando, saqueando. E Deus diz assim para Baruque, olha, a tua vida eu te darei como despojo, por onde quer que você vá. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Baruque e diz para nós também? Nós vivemos, sim, lutamos uma guerra. Todos os dias tem tempos de paz, mas nós sabemos também que existem tempos de guerra. E Deus está dizendo assim, olha, se alegre, fique contente, porque você pode até perder tudo, mas a sua vida eu te dou como despojo. Ou seja, né, você pode até passar por essas guerras, mas eu estou guardando a sua vida. E ele continua aqui encontrando motivos para ter a sua esperança de volta. Então ele diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, elas não têm fim. As misericórdias de Deus são eternas e ilimitadas. A palavra misericórdia que a gente usa muitas vezes sem nem saber, a gente diz misericórdia, né? Misericórdia significa um amor constante e leal. Sabe o que é constante? Sabe, aquilo que pontualmente, todos os dias, está ali, né? Todos os dias. Parece até aquelas pessoas que todos os dias saem da sua casa no mesmo horário. E no dia que ela não sai no mesmo horário, nós pensamos assim, o que será que aconteceu? Porque aquela pessoa tem uma rotina, é constante, ela pegar aquele mesmo ônibus, sair da sua casa naquele mesmo horário. Então, o amor de Deus, ele é constante, ele é leal. E assim é a misericórdia de Deus para nós. E as misericórdias se renovam a cada manhã. Quando eu abro os meus olhos, a minha respiração, né, está funcionando, os meus órgãos estão funcionando. Então, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre nós. E no versículo 23 ele diz assim, grande é a fidelidade de Deus. Ainda que nós não sejamos fiéis, porque muitas vezes nós não somos. E ele mesmo aqui, um pouco antes, estava dizendo, olha, eu não tenho esperança nem mais no Senhor. Mas ele volta atrás e diz assim, o Senhor é grande e Ele é fiel, e eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Ele não mente, Ele não volta atrás do que Ele disse na sua palavra. Se Ele falou, Ele cumpre. O que Ele disse na sua palavra, Ele cumpre em nossas vidas. E o salmista diz, o autor aqui diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O que é essa porção? Porque no Salmo 16, versículo 5, fala assim, tu és
Senhor, tu és a porção da minha herança. Deus é a parte que nos cabe na nossa herança. Mas aí tem um problema, porque eu espero receber heranças aqui na terra. Ótimo, que bom que você espera, né? Meus pais não me deixaram nenhuma herança física, mas a maior herança que eles me deixaram foi o fato de Jesus estar na minha vida hoje, de eu ser quem eu sou. Foi a maior herança que meus pais me deixaram. Foi porque o Senhor é a porção da minha herança. E o sentido bíblico de herança é muito mais amplo que o sentido que nós usamos no jurídico, né? Quando se fala em herança como um termo jurídico, que diz o seguinte, olha, herança é uma posse estável e permanente de um bem que permite que a pessoa desenvolva suas potencialidades. Mas na Bíblia, essa herança que o Senhor nos dá, ela é estável e é permanente e nada pode nos separar do Senhor, nem morte nem vida. Porque a herança dessa terra, chega um momento que ela pode, a gente já viu isso, quantas pessoas que herdam dinheiro da sua família e perde tudo, herda, né? Ou então a gente vê aqueles casos aí que a herança é contestada, né? A pessoa deixa um testamento e mesmo assim o advogado vai lá e entra com um processo para contestar aquela herança. Mas a nossa porção do Senhor, ela é estável, ela é permanente, porque nada pode nos separar do Senhor, nem morte, nem vida. A sua companhia é o maior tesouro que nós temos. Às vezes a gente pensa que a companhia das pessoas, a gente sente falta das pessoas, sim. Mas a companhia mais importante na nossa vida é a companhia do Senhor, porque chega um momento em que às vezes nós estamos sozinhos fisicamente. E se nós não tivermos o Senhor para contar com Ele, o que será de nós? Sabe, essa companhia de Deus é eterna, é permanente. Ele disse assim, olha, Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. O Deus Emanuel, o Deus conosco. E aí no versículo 24, ele tem então a sua conclusão. Portanto, esperarei nele. Ele encontrou agora os motivos para a sua esperança. Ele encontrou agora a esperança. De volta, estava no coração dele. A esperança que ele disse que ele tinha perdido, está de volta. Ele diz, portanto, eu aprendi na faculdade que a gente usa, né, essas palavras para concluir um texto, né? Então a gente usa, portanto, concluindo, terminando. Eu quero dizer então que eu vou esperar nele. Eu vou esperar por Ele, porque a companhia dEle é a melhor companhia que eu posso ter. A misericórdia dEle é a melhor coisa que eu posso ter na minha vida. A fidelidade dEle, o seu amor. E são essas as recordações que devemos trazer na nossa memória. Porque essas recordações, elas nos levarão à gratidão, ao louvor, a uma fé crescente, nesse Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que nessa noite, noite também que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós trazemos à nossa memória a bendita paixão e morte, a sua poderosa ressurreição e ascensão, e tudo o que Jesus fez por nós. A ceia são essas memórias. A ceia são as memórias de Cristo que morreu, sofreu, para que eu e você tivéssemos vida em Deus. Não é somente essa vida que agora não,
Mas louvado seja o Senhor, porque se qualquer um de nós não chegar no dia seguinte, sabe? E se nós estivermos em paz com o Senhor, nós estaremos para sempre com Ele. Nós estamos com Ele agora e estaremos com Ele depois dessa vida. Então isso é maravilhoso, isso é motivo de nós louvarmos e agradecer ao Senhor num tempo de desesperança. Nós podemos dizer, o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos redime de todo mal e está conosco em todo o tempo. E eu quero orar por você nesta hora. Talvez você tenha em algum momento da sua vida se sentindo desesperançado ou sem saber às vezes como fazer para suportar às vezes algumas dificuldades, né? Mas há um Deus que zela por você. Antes de nós nos cearmos, quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor sabe, Senhor, ó Deus, aqueles que estão aqui e aqueles que estão online e aqueles que haverão de ver, ó Deus, este culto, Senhor, tempos depois, aqueles que talvez daqui a uma semana, um mês, talvez daqui a um ano, estarão, Senhor, ó Deus, ouvindo esta palavra, que esta oração, Senhor, ó Deus, porque, Senhor, ó Deus, em Ti, Senhor, o nosso clamor não cai por terra. Em Ti, Senhor, não tem, Senhor, ó Deus, o tempo, Pai, Senhor, é eterno. Então eu te clamo nesse momento, para que a esperança que há em Ti, Senhor, ó Deus, possa estar presente na nossa vida. E quando nós pensarmos em desistir, quando nós pensarmos, Senhor, que não tem mais jeito, nós possamos nos lembrar, ó Deus, que é a Tua misericórdia que nos trouxe até aqui. Se nós estamos vivos, foi porque o Senhor, ó Deus, guardou as nossas vidas. Se nós estamos respirando, se nós podemos Te louvar, é porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Pai, traz de volta, Senhor, a nossa memória, o que pode trazer esperança. Senhor, ó Deus, que ninguém saia daqui, Senhor, que ninguém, Senhor, ó Deus, depois de ouvir esta palavra, saia sem, ó Deus, a esperança que está em Ti, Pai. A nossa esperança não está em homens, em governos, em pessoas, Senhor, ó Deus, a nossa esperança está em Ti, ó Deus, e é assim, Pai, que nós queremos permanecer até o último dia da nossa vida nessa terra, Pai. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão, Senhor, sofrendo, Senhor, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão perdendo, Senhor, ó Deus, o ânimo. Eu te peço que o Senhor renove, que o Senhor dê força, que o Senhor gere novos sonhos, ó Deus, porque este é um tempo, ó Deus, que nós queremos sonhar novamente, sonhar, ó Deus, com aquilo que parece impossível hoje, mas, Senhor, ó Deus, diante de Ti, Senhor, tudo pode ser transformado. Então, em nome de Jesus, ó Deus, essa é a minha oração, crendo, ó Deus, na Tua fidelidade e no Teu poder, Senhor, ó Deus, de agir em nossas vidas. Se de alguma forma nós, ó Deus, Senhor, ó Deus, fizemos algo contrário à Tua vontade, nos perdoe, Pai, para que nós possamos tomar, ó Deus, a ceia